Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil à galera de outras regiões também. Hoje eu vou falar sobre a declaração de imposto de renda pessoa física para o microempreendedor individual. Aí nós vamos falar das regras gerais e eu vou fazer um exemplo prático também. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, nesse vídeo aqui eu vou falar da declaração de imposto de renda pessoa física. O MEI, ele também é obrigado a entregar uma declaração que chama DASN, Declaração Simplificada do MEI. E nesse vídeo eu não vou falar sobre isso, tá bom? Bom, para falar de declaração de imposto de renda pessoa física, primeiro tem que ver se você é obrigado ou não, né? Que é essa imagem que a gente está vendo aí traz os principais casos de obrigatoriedade. Aí, se for de seu interesse, dá uma pausa no vídeo e olhe com atenção. Se você não tiver incluso, você não é obrigado. Só que é recomendável você entregar a declaração mesmo assim, porque a declaração de imposto de renda ela é um documento muito bem quisto, né, por bancos ou diversos órgãos financeiros de crédito. Então pode ser útil caso você queira adquirir algum bem, financiar alguma coisa para você, aumentar o limite de cartão. Então, mesmo se você não for obrigado, a recomendação é você entregar mesmo assim. Ok? Antes de ir direto ao ponto, vamos falar de algumas características do MEI. O MEI só pode faturar 81 mil por ano, o que dá 6.750 por mês, só pode ter um empregado, não é obrigado a ter contador, sistema de contabilidade. Uma vez ao ano, geralmente em maio, tem que entregar essa declaração, como me referi no começo. Se o cliente for pessoa física, não precisa emitir nota. Se for pessoa jurídica, precisa emitir nota. E independente, tem que fazer um relatório de vendas. Tem também que arquivar os documentos de compra. E também tem que verificar, não é toda atividade que pode ser MEI, então antes de você abrir seu MEI, você confere nessa lei aí que a gente está vendo. Aí vai ter um anexo lá que fala das atividades permitidas no MEI. Aí você verifica se pode ser ou não. E mensalmente tem que pagar aquele impostinho lá, né, de 60 e poucos reais por aí, que inclusive serve para sua aposentadoria. Tá bom? Vamos agora falar da declaração de imposto de renda, das variáveis que o MEI precisa calcular para poder preencher a declaração. Essa imagem que a gente está vendo foi um cálculo que eu preparei. Aí eu coloquei a atividade de comércio e serviço. Por quê? Porque o MEI... Ah tá, e detalhe importante. Esse vídeo aqui eu estou falando para o MEI que não tem contabilidade, tá? Caso você, MEI, tenha contabilidade, aí você entra em contato com o seu contador e pede ele para te orientar, que é diferente um pouco. Mas quando você não tem contabilidade, aí a legislação aplicável pede que o MEI presuma o lucro a partir do seu faturamento. Então, é presumido, né? É estimado. E essas alíquotas são estipuladas pela lei. Aí nessa imagem das linhas 27 a 32 eu coloquei aí. Então, comércio, transporte de carga, do seu faturamento, você aplica 8%, isso é considerado seu lucro. E serviço e locação de bens móveis e transporte de passageiros, 16%. Então, mais uma vez, do seu faturamento, você aplica essas presunções e você chega no seu lucro. Isso é importante. Agora vamos voltar aqui passar a linha aqui desse demonstrativo. Aí eu coloquei o faturamento, é 81 mil, aí você precisa ter meios, né, de controlar seu faturamento, lembrando que tem que fazer aquele relatório, né, que a gente citou, das características do MEI. E eu coloquei assim, valor pago ao sócio ou despesas diretas da empresa. Então, você precisa definir, calcular o valor que você efetivamente pagou do MEI para a pessoa física, ou pelo menos calcular as despesas diretas. E observe que o resultado é o mesmo, né? Porque o faturamento menos o valor pago ao sócio é igual às despesas da empresa. E o faturamento menos as despesas é igual ao valor pago ao sócio. E lembrando mais uma vez que é uma obrigação do MEI controlar lá, né, arquivar os documentos de compra. Então, para você conseguir chegar nesses valores, você precisa somar todas as compras que você fez, entendeu?
para a gente poder chegar nessas duas variáveis que são fundamentais. Uma questão, observe que eu utilizo o termo direta, despesa direta da empresa. Tudo que não for direto, aí a minha recomendação é não deixar na empresa. Exemplo, imaginemos que você trabalhe e more na sua própria residência, né? Então esse aluguel ele vai ter tanto a função de servir para a sua empresa como servir para a pessoa física. Então esse possível aluguel que você pague, você não deixa dentro da empresa, deixa dentro da pessoa física. Agora, se você, além da sua casa, você precisou alugar uma sala para poder exercer a sua atividade, aí isso é uma despesa direta. A minha recomendação é deixar dentro da empresa, dentro da estrutura de gastos da empresa, só as despesas diretas. O que for comum, isto é, servir tanto à pessoa física quanto ao CNPJ, deixa dentro da pessoa física. Beleza? Bem, então, aí para a gente informar na declaração de imposto de renda, a gente precisa definir 3 variáveis importantes. O prolabore, o lucro não tributável e o lucro tributável. O prolabore, quando a pessoa ela trabalha na empresa, ela não pode chamar todo o caixa retirado da empresa de lucro. Pelo menos uma quantia, pelo menos um salário mínimo desse caixa retirado é considerado prolabore. O prolabore, por definição, é um salário mínimo. Então, da quantia que o MEI recebe, a gente sabe que um salário mínimo é o seu prolabore, que inclusive aquele impostinho que vocês pagam lá, 5% dele, 5% é referente a 5% do salário mínimo. Se você multiplicar 5% de um salário mínimo, é exatamente o valor que é cobrado do MEI. Tá bom? Então, a gente pode afirmar que do valor na linha 3 eu coloquei valor pago ao sócio. Desses 36 mil, a gente sabe que 13.200 é o prolabore, né? Que é um salário mínimo por mês. E dos 48 mil, no caso de serviço, a mesma coisa, né? O valor do prolabore é um salário mínimo por mês. Vezes 12, a gente chega nesses 13.200. O lucro não tributável é aquilo que a gente falou já, né? Que é a presunção do seu faturamento. No caso de comércio é 8%. E no caso de serviço é 16%. E por fim, o lucro não tributável. O lucro não tributável é basicamente você pegar o valor pago ao sócio, subtrair o prolabore, subtrair o lucro não tributável, a diferença é ele. Então, ou seja, o que você precisa fazer na prática é calcular o valor que você efetivamente se pagou, né? Ou seja, a quantia, o MEI teve o faturamento, pagou as despesas, aquele valor que sobrou lá, você precisa qualificá-lo ele nessas três variáveis. O prolabore, o lucro não tributável e o lucro tributável. Ok? Aí da linha 15 à linha 25 eu faço o cálculo. Aí o rendimento tributável vai ser basicamente o prolabore mais o lucro tributável. Aí na declaração de imposto de renda vai ter lá o campinho para você preencher. Uma questão, Lázaro, você não vai mostrar o preenchimento da declaração? Não, dessa vez não. Eu optei por trazer o racional, o modo como funciona, né? A questão mais teórica para vocês verem como é que funciona na prática. Mas quando chegar o preenchimento da declaração, é lá o explicativo, e se você não se sentir confortável em você mesmo fazer, aí vocês contratam um contador. No YouTube deve ter gente falando também. Mas aqui você precisa calcular esses números e com esses números você preenche a declaração. Então você vai ter o rendimento tributável, que é basicamente o prolabore mais o lucro tributável. Aí na declaração de imposto de renda preenche no campinho lá. Tem também o lucro não tributável, lá na declaração tem um campinho lá. Só que a legislação que trata da declaração de imposto de renda também tem as deduções, né? Aí eu coloquei um exemplo, né? Um dependente, o seu filho, esposo, companheiro. Aí na legislação tem a lista completa dos que podem ser dependentes. Coloquei despesas médicas, coloquei despesas com instrução, tá bom? Aí você chega na base de cálculo, que é basicamente o rendimento tributável menos as despesas permitidas em lei.
E observe que na coluna de comércio ele está zerado, aí na linha 25. Na de serviço tem um valor de 297. Por quê? Porque até determinado limite é isento e a partir desse limite você paga o imposto. Agora, você não precisa se preocupar com isso, tá? A declaração ela calcula para você. Isso é fundamental, preencher as variáveis corretamente. E finalizando, a declaração de imposto de renda, ela também exige que seja informado os bens e direitos e dívidas acima de 5 mil, e exceto no caso de bens dados em garantia, né? Por exemplo, um imóvel, um carro, aí você não precisa informar a dívida não, você informa só o valor efetivamente pago dentro do ano ou acumulado, né? Se envolver mais de um ano. E também, por exemplo, a contas bancárias a partir de R$ 142 por aí. Bens também de pequeno valor, exceto automóveis, até 5 mil você também não precisa informar não. Mas então observe que a declaração de imposto de renda você informa isso tudo, né? O seu rendimento, seus dependentes, as suas despesas dedutíveis, seus bens e direitos e as dívidas. E a declaração de imposto de renda ela tem dois tipos, o modelo completo e o modelo simplificado. Mas a ideia aqui foi trazer o racional, que para mim é basicamente isso aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Beleza? Bom, galera, o videozinho de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui e tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Fui.